Irmãos, quando nós vamos trazer algo da parte do Senhor, primeiramente o Senhor trabalha nas nossas vidas, né? E eu tenho algo para contar para os irmãos, talvez possa ser pequeno, mas para mim foi muito importante. Quando eu recebi o convite, né, eu estava no meu trabalho, e aí eu fiquei muito nervosa. Eu sei que não é só eu, todas ficaram, mas eu fiquei muito nervosa, irmãos, e subiu no meu coração um sentimento de incapaz, de incapacidade, de inferioridade. E eu fiquei muito nervosa, me tremendo da cabeça aos pés, e eu falei: Jesus, por quê? Mas o nosso Deus, Ele é um bom Pai. E aí Ele usou um instrumento dEle, que é a minha irmã Tainá. E no mesmo momento ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. E ela falava assim para mim: Thaís, não é sobre capacidade, é sobre disponibilidade. Amém? E aí eu fiquei mastigando essa palavra durante os dias, e o Senhor foi colocando algo no meu coração. E eu queria dividir com os irmãos nesta noite. A palavra disponibilidade, irmãos, ela disse no sentido de estar disponível, né? Não significa assim, ela tá à toa, ela tá com tempo, ela vai lá. Não é sobre isso. É sobre nós termos nossa agenda cheia, nossos compromissos, nossas responsabilidades, e mesmo assim dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí o Senhor colocava no meu coração o status do WhatsApp. Quando nós vamos mandar uma mensagem para alguém, e aí nós vemos assim no status: indisponível, ocupado, né? E o Espírito Santo pedia para eu fazer uma pergunta para todos que estão aqui nesta noite, inclusive para mim. Como que está o status do seu WhatsApp do céu? Será que ele está disponível para a obra do Senhor? Será que o seu WhatsApp está atento para que o Senhor tem te chamado? Irmãos, nesta noite, o Senhor nos deu as mesmas 24 horas. Então, se atente a fazer o melhor para o Senhor. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas é Ele quem nos capacita. Amém? Então, que vocês possam ficar com essa palavra, porque quem é do espiritual, entende o espiritual. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o texto base desta pregação está em 2 Reis 4, e nós vamos fazer uma leitura do verso 1 ao 7. E nesta noite eu gostaria de fazer uma leitura compartilhada. Eu gostaria que os irmãos lessem os versículos ímpares e que as irmãs lessem os versículos pares. Amém? E aí será no 3, tá, irmãos? 3, já colocou na tela? 3. Os irmãos.
Glória a Deus. Você pode glorificar ao nome do Senhor? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Irmãos, essa história é muito conhecida. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido. Só que a palavra do Senhor, ela se renova. E ela é mais nova do que a notícia que vai sair amanhã, do que o post que você vai ver no Instagram, do que o vídeo que você vai assistir no TikTok, né? A palavra do Senhor, ela é mais atualizada que a notícia que vai sair amanhã nos jornais. Amém? O Senhor, Ele não nos serve com comida requentada. Por mais que você já tenha ouvido sobre essa palavra, o Senhor tem algo novo para as nossas vidas nesta noite. Então que nesta noite você abra o seu coração, que você se coloque disponível na presença do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele não vai te deixar embora de mãos vazias. Amém? Eu vou somente pincelar, resumir sobre essa história. Era o marido servo, né, que faleceu, e ele deixou dívidas. E os credores queriam cobrar essa dívida, né? Foi à porta da viúva para cobrar essa dívida, porque o seu marido faleceu e deixou dívidas, amém? E ela, desesperada, ela procura o profeta. Por quê? Porque como teve dívidas, vou estar explicando de uma forma bem pedagógica para vocês, né? Como teve dívidas, então os credores queriam levar os seus filhos para serem servos e pagarem essa dívida que o seu pai falecido deixou. Amém? E a viúva, mãe dos meninos, toda preocupada, desesperada, ela foi procurar o profeta. E o profeta diz para ela: o que posso eu fazer? E perguntou para ela: o que você tem em casa? E ela diz: eu não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Botija, vasilha, bacia, tem o mesmo significado. E aí o profeta diz para ela: vai, pede vasilhas, não poucas. Entre para dentro da sua casa, feche a porta, como nós lemos aqui, e derrama o azeite sobre as vasilhas. E assim ela fez. Ela pediu vasos emprestados. Ela foi para dentro da sua casa com os seus filhos, fechou a porta. Ela derramou o azeite. E aí ela viveu uma multiplicação. Amém? Os vasos foram todos cheios de azeite. Foram cheios de azeite, que não havia mais vasos. E aí ela pede para o seu filho: me traz mais vaso. E ele fala: não há mais vasos. E aí neste momento o azeite parou. Amém? Glória a Deus. O tema desta pregação, irmãos, é vivendo uma multiplicação sobrenatural. Amém? Você crê que nesta noite o Senhor tem algo grande? O Senhor tem algo grande para as nossas vidas? Eu creio e eu recebo. Amém? Irmãos, nesta noite o Espírito Santo, Ele quer nos confrontar. Ele quer nos alinhar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer destravar coisas paradas nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos vivendo um tempo em que queremos bênçãos. Estamos vivendo um tempo em que pedimos milagres, não é verdade? Mas não queremos nos mover. Não temos atitude na obra do Senhor. Amém? E essa história dessa mulher, irmãos, ela me ensina que o desespero dessa viúva, ela revelou a dor. Mas foi o posicionamento dela que liberou o milagre. Foi através do posicionamento dela que ela viveu o milagre. Amém? Irmãos, Deus já liberou o azeite. Amém? Diga para o seu irmão do seu lado, ao seu lado: Deus já liberou o azeite. Mas o milagre exige posicionamento. Amém? Irmãos, com essa história, o Senhor ministrou ao meu coração 5 lições. Amém?
E o tópico número 1 é sobre o cenário da viúva. O marido morreu, a dívida chegou, ela estava endividada, pressionada pelos credores, e os filhos estavam para serem levados. Irmãos, nessa situação, para ela não havia uma saída natural. Amém? Era uma crise real, não era drama, era um desespero. Amém? Por quê, irmãos? Como que funcionava naquela época? Naquela época, havia uma lei em que, a partir de uma certa idade, que os pais atingiam, e os filhos também, os filhos cuidavam, dos seus pais. E ele também, os filhos promoviam o sustento dos seus pais. E aí, nessa situação que ela ficou viúva, ela ficou totalmente dependente dos filhos, porque os filhos trabalhavam em comércio, em agricultura, e eles sustentavam a casa. Ela era cuidada pelos filhos. E aí, neste momento que os credores queriam levar os seus filhos, ela estava correndo o risco de ficar totalmente desamparada. Entende o cenário desta viúva? Irmãos, e os filhos, além dele significar o sustento da família, ele significa o futuro, da família. Ele significa o legado da família, Então, era muito importante. E hoje, trazendo para nós, na Bíblia, os filhos, eles são vistos como bênção, como herança do Senhor, como diz no livro de Salmos. Então, irmãos, neste momento, o Senhor nos chama a atenção para olharmos para as nossas crianças, para os nossos filhos. Qual é a forma que eles estão sendo instruídos? Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E ele quer atacar a nossa próxima geração. Ele quer atacar os nossos filhos. E nós não podemos deixar que os credores, que o mal, que o inimigo venha bater na nossa porta, ameaçar, mexer com os nossos filhos. Porque como o pastor já pregou aqui, os nossos filhos são santos. Eles são consagrados. Então, irmãos, é um momento de atenção. Tudo à nossa volta hoje se vira para nós, para a infância, para as crianças. E aí o Senhor ministrava ao meu coração: olha como somos privilegiados, porque somos membros de uma igreja abençoada, que tem esse espaço, que se preocupa com as crianças, que se preocupa com a infância, Então o Senhor é maravilhoso. E aí, irmãos, ainda no tópico 1, com o que ela viveu, o milagre que ela viveu não foi apenas financeiro. Deus salvou os filhos dela, e Deus pagou a dívida. Glória a Deus. E o Senhor ainda garantiu o sustento para a família, porque sobrou azeite. E o profeta falou para ela: vai, vende o azeite, paga a dívida e vive com o que sobrou. Então o Senhor é aquele que promove o nosso sustento. Amém? O Senhor apenas não resolve problemas, Ele protege o futuro de uma família, uma geração. Irmãos, nós não estamos aqui em vão. Amém? Glória a Deus. E na lição número 2, que o Senhor quer trazer para os nossos corações: o Senhor não começou resolvendo a dívida dela. Ele poderia, irmãos? Ele poderia, porque nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata. Amém? Mas aí o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não começa pelo que te falta. Ele não começa a fazer a obra pelo que te falta. Ele começa a fazer a obra pelo que você tem, pelo que você já tem. No versículo 2, irmãos, na parte B, ela disse: tua serva não tem nada em casa, apenas uma botija de azeite. Talvez, irmãos, o que você tem em casa é pouco. Aos seus olhos é pouco. Mas eu tenho algo do Senhor para te falar. O pouco com o Senhor, ele é muito e se multiplica. Agora, o muito sem Deus não é nada, irmãos. Então eu não sei o que você tem em casa, aos seus olhos, às vezes você despreza, você não dá valor. Mas, irmãos, passe a olhar com o olhar espiritual. Passe a olhar com o olhar do céu. Amém? Glória a Deus.
E com essa fala dela, irmãos, nós podemos aprender o seguinte, que é pessoas que desprezam o pouco, gente que está esperando algo grande cair do céu, e gente paralisada pelo que não tem. Então a pessoa acha que não tem, ela se paralisa, não se mexe, não se move e fica no mesmo lugar. Amém? Irmãos, quem despreza o pouco, nunca viverá a multiplicação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o milagre exige movimento e obediência. Diga para o seu irmão, o milagre exige movimento e obediência. Amém? Irmãos, o profeta, ele foi muito claro. Mais claro que isso, impossível. Né? Nos versículos 3 e 4, ele disse: pede vasilhas, não poucas, e feche a porta. Amém? Irmãos, pede vasilha. Aqui no texto está: pede vasilha para os seus vizinhos. E aí eu queria fazer uma outra pergunta. Como que está o seu relacionamento com os seus vizinhos? Se você precisar de uma vasilha, será que eles vão te emprestar? Qual que é o testemunho que você tem dado lá na sua vizinhança? Lá no quintal que você mora? Irmãos, eu não vejo. O pastor não vê, os irmãos não vê, mas nós temos um Deus que Ele vê tudo. Então, se caso você precisar de uma vasilha, algo que você precise para viver uma bênção do Senhor, um escape, uma multiplicação, será que se você pedir para o seu vizinho, ele vai te emprestar? Então, irmãos, é tempo de nós pensarmos. E ele diz assim: não poucas. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós não temos noção do que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Né? Nós achamos que o que o Senhor tem para nós é coisa pouca, é coisa pequena. Irmãos, o Senhor tem algo grande e glorioso. Amém? O Senhor não é Deus de coisa pequenininha, de miséria, de escassez. Não, o nosso Deus é Deus de coisa grande. Então, irmãos, quando você for pensar em algo, pense algo grande, profetize algo grande, interceda por algo grande. Amém? Chama à existência aquilo que não existe, mas de algo grande. Amém, irmãos? E outra coisa, ele diz: feche a porta. Irmãos, como que está o seu particular com o Senhor? Amém? O Senhor nos chama nesta noite para ter um particular com Ele. Amém, irmãos? Deus deu a direção antes de dar a multiplicação, perceba? O Senhor deu a instrução antes de dar a multiplicação. Nesta noite, o Senhor está dando a instrução para nós alcançarmos as nossas bênçãos, para nós vivermos os nossos milagres, para nós poder receber o sobrenatural de Deus. Amém? Irmãos, Deus já falou, Deus já deu direção. Sabe o que falta muitas vezes na gente? É a atitude. Amém? Tem milagre parado, esperando a sua obediência se mover. Eu vou falar novamente. Tem milagre parado na sua vida, esperando a sua obediência se mover. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não multiplica a intenção. O nosso Deus multiplica a ação. Você pensar: eu quero fazer, eu tenho intenção de fazer, mas você não sai do lugar. É você agir, é você se mover, é você ir de encontro ao profeta. Amém, irmãos? O azeite, ele não multiplicou quando ela chorou. O azeite multiplicou quando ela obedeceu. Amém? O milagre, irmãos, ele não corresponde à emoção, ele corresponde à obediência. Às vezes nós nos fazemos de vítimas, choramos, mas não somos obedientes à obra do Senhor. Não somos obedientes ao que o Senhor nos instrui, ao que o Senhor pede. Amém? Então, irmãos, você pode ter todos os sentimentos, mas se você não ter obediência, não dizer como o profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
nesta noite, diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor vai te enviar. Amém, irmãos? Então a emoção, ela não corresponde, ela não multiplica. O que nós somos abençoados é através da obediência, é através da nossa ação. Amém? E a lição número 4 que o Senhor tem para nós nesta noite é: Deus trabalha no secreto. Diga para o seu irmão: Deus trabalha no secreto. Irmãos, perceba, o milagre dela não começou na frente da multidão. Ele começou dentro de casa e com a porta fechada. Amém? O milagre, ele não começou com plateia. Pelo contrário, ele começou sem plateia, no escondido. Amém? Ele começou sem aplausos, no secreto. O milagre, ele começou sem validação externa, mas com obediência interna. Amém, irmãos? Irmãos, nós queremos promessa, mas não queremos oração. É ou não é? Nós queremos poder, mas não queremos consagração. Nós queremos resposta, mas fugimos do processo. Nós queremos bênçãos e mais bênçãos, mas não queremos obediência. Nós queremos milagres sobrenaturais, mas fugimos do secreto de Deus. Amém? Irmãos, quem não suporta o processo no secreto, não sustenta a bênção, não sustenta um milagre no público. Amém? É como o nosso pastor nos ensina: o importante não é você ir orar, é você já ter orado. O importante, quando a luta chegar, não é você ter um particular com Deus, é você já estar em consagração, em busca, em jejum, em propósito, e o principal, em obediência. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque nesta noite eu creio que o Senhor está levantando uma geração que vai voltar para o secreto. Você recebe essa palavra? Eu vou falar novamente. O Senhor está levantando uma geração que vai voltar para o secreto. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é no secreto que Deus cura. Diga amém. É no secreto que Deus alinha. Diga amém. É no secreto que Deus ensina. Diga amém. É no secreto que Deus instrui. Diga amém. E é no secreto que o Senhor te ouve. Ele te ouve. É no secreto que Ele trabalha nas nossas vidas. E é no secreto, irmãos, que Ele prepara o transbordo, a multiplicação que eu e você pedimos e precisamos. Amém? Então, irmãos, o que Deus começa no secreto, ninguém, diga ninguém pode impedir, ninguém pode parar, ninguém pode travar. Amém? Tenha depósitos com o Senhor. Tenha lágrimas na presença do Senhor. Amém, irmãos? E aí, irmãos, para finalizar, é o tópico 5. E o azeite não parou. Amém? E às vezes nós vivemos situações na nossa vida em que nós dizemos assim: nossa, eu não recebi a minha bênção. Nossa, eu acho que o Senhor não está me ouvindo. Nossa, está tudo do mesmo jeito. Eu não vejo diferença, eu não vejo mudança, eu não vejo uma melhoria na minha vida. Está tudo parado. Mas, irmãos, o azeite do Senhor, Ele não parou. Amém? Não diga para Deus: o Senhor parou. Não diga: os céus se fecharam. Não diga que a bênção não chega. Não diga, irmãos, não diga que o milagre acabou. Sabe por quê, irmãos? Porque achamos que Deus parou, mas foi a nossa fé que encolheu. Foi a nossa expectativa que diminuiu. Foi o nosso desespero que tomou conta da situação. E o principal foi a disposição que parou. Foi a disponibilidade que parou. Amém, irmãos? O céu continua cheio. O céu continua transbordando. E Deus está procurando espaço para derramar o seu azeite.
Amém? O tamanho do seu milagre será do tamanho do seu posicionamento. Então, se você quer algo grande na presença do Senhor, se posicione de joelho no chão, como foi pregado aqui nesta manhã. Se posicione buscando a obra do Senhor, porque o Senhor tem coisa grande, coisa que os seus olhos não conseguem ver, a sua mente não consegue imaginar. É o que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Hoje, irmãos, é noite de liberação. O Senhor diz: ainda tenho azeite, mas eu procuro vasilhas disponíveis. Amém? O Senhor procura vasilhas disponíveis, irmãos. Irmãos, nesta noite, que para toda paralisia espiritual, que haja obediência. Amém? Que para toda mentalidade de escassez, de pouco, de miséria, que haja materialidade, fartura em abundância. Amém, irmãos? Para toda trava espiritual, no mundo espiritual, que haja movimento, que haja soltura, em nome de Jesus. Onde houver pouco desta noite, se você crê, o Senhor irá multiplicar. Receba da parte do Senhor, irmãos. Irmãos, o azeite ele não parou, o limite não era Deus, era a quantidade de vasos disponíveis. O Senhor está esperando vasilhas que se posicionem. Deus não procura vasos perfeitos, Ele procura vasos vazios para encher com seu azeite. Amém? Deus tem mais para derramar sobre as nossas vidas nesta noite. Senhor, nós somos vasos diante de Ti. Enche a nossa vida com o Teu azeite. Enche, Senhor, a nossa vida com o Teu azeite. Senhor, derrame a Tua provisão. Derrame paz nos lares, Senhor. Derrame direção, instrução para cada lar, para cada pai, para cada mãe nesta noite, para cada líder. Meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, estar disponíveis. Amém? Irmãos, o Senhor, no secreto da nossa vida, faz o milagre que só Ele pode fazer. Amém? E eu quero nesta noite, para finalizar, eu gostaria de fazer um ato profético com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos levantassem as duas mãos, o mais alto, do tamanho da sua fé. Amém? E eu gostaria que os irmãos repetissem comigo. Irmãos, esse ato, essas mãos levantadas e abertas, ela significa vasilhas, ela significa vasos. Então abra suas mãos e se desprenda nesta noite. Amém? E eu quero que você repita comigo: Senhor, assim como aquelas vasilhas foram enchidas de azeite, hoje nos colocamos diante de Deus como vasos disponíveis. Amém? Receba o teu milagre, receba a tua multiplicação. Vá para casa com teu vaso cheio e transbordando do azeite, da unção do Senhor, porque nesta noite Ele tem algo grande. Nesta noite Ele tem glória para as nossas vidas. Ele tem escape, Ele tem provisão, Ele tem multiplicação. O Senhor tem cuidado para as nossas vidas. Amém? Que nesta noite, irmãos, em resposta a essa palavra, irmãos, no nome de Jesus, se posicione. Amém? Em resposta a essa palavra, tome atento e se coloque disponível. Amém? Eu agradeço a oportunidade. As palmas louvem ao Senhor.